processo de usinagem consiste em um processo de fabricação que utiliza uma ferramenta para retirar o material de um bloco a fim de dar a ele uma forma final. Com isso, devido ao atrito entre ferramenta e peça, gera-se muito calor e este influencia nas propriedades mecânicas tanto da ferramenta quanto do material. O fluido utilizado durante o processo de usinagem tem como função refrigerar, lubrificar, melhorar o acabamento superficial da peça, reduzir o desgaste das ferramentas, promovendo uma maior vida útil às mesmas, além de remover os cavacos da área de corte. Em geral, eles são compostos por óleos graxos, minerais, sintéticos e água, além de aditivos à base de cloro, enxofre, nitrito de sódio e fósforo, com seus empregos específicos a cada tipo de operação. Esses rejeitos graxos são descartados em meios aquáticos, mesmo que em pequenas quantidades, são capazes de esgotar o oxigênio de uma imensa quantidade de água. Essa película oleosa que se forma sobre a superfície de água dificulta a passagem da luz e do ar. Além disso, quando despejados no solo, tornam-o inutilizável para a agricultura, matando a vegetação, os micro-organismos e destruindo o humus. Além disso, causa a infertilidade da área, que pode se tornar uma fonte de vapores de hidrocarbonetos. A substância pode atingir também os lençóis freáticos. Tendo em vista os problemas que podem ser causados pelo descarte inadequado dos fluidos refrigerantes no meio ambiente, uma alternativa sustentável é a reutilização para a realização de novos processos de usinagem. Sendo assim, o objetivo consiste em desenvolver um procedimento de gestão do líquido recolhido no fim da operação da máquina, de forma a possibilitar que ele seja utilizado novamente na própria empresa. Esse projeto de reutilização e gestão dos rejeitos visa minimizar os impactos ambientais e, ao mesmo tempo, reduzir os custos dos processos de fabricação. O líquido refrigerante, utilizado geralmente nas indústrias, é uma mistura que envolve água, óleo e aditivos químicos. Dessa forma, para poder reutilizá-lo, algumas etapas devem ser seguidas. Primeiramente, um filtro será acoplado aos coletores das máquinas para reter a maior parte dos resíduos sólidos e o restante do líquido escoará para a parte inferior do coletor. Em seguida, o material será dirigido para containers para a etapa de decantação, onde todos os componentes de mistura são organizados em camadas. Em seguida, cada um deles passará por um seletor magnético para retirar as menores partículas de metal que não foram retiradas dos processos anteriores. Após a filtração, é realizado o tratamento de água, onde os micro-organismos presentes são eliminados quimicamente e passam por um controle de pH, deixando em um valor próximo de 7, que é considerado neutro. O próximo passo é a destilação e o descarte adequado dos óleos que não são reutilizáveis. Os que são úteis seguem para análise de pH, densidade e de água e de sedimentos, verificando a possibilidade de reuso. A verificação da densidade é realizada com um picnômetro. Já para a verificação de águas e sedimentos é realizada uma centrífuga, visando obter concentrações de impurezas. Em seguida é realizado o armazenamento em um recipiente fechado dos fluidos, possíveis de serem reutilizados. Esses serão utilizados em processos que exigem menor precisão dimensional. A implementação do processo de gestão e reutilização do líquido refrigerante em uma empresa é viável à medida em que apresenta a redução dos custos envolvidos no processo de fabricação. Essa redução está relacionada com o custo do seu tratamento, que deve ser inferior ao custo da aquisição de novos fluidos. No entanto, para que esse processo seja colocado em prática, há custos iniciais de toda a infraestrutura necessária. Além disso, essa estratégia torna mais eficaz o cumprimento das normas ambientais exigidas por lei a todas as empresas que efetuam esse tipo de trabalho. Com isso, tem-se a redução dos impactos nocivos ao meio ambiente que afetam os solos e os mananciais já citados. Por outro lado, existem algumas desvantagens na utilização desse projeto. É necessário uma área da empresa destinada exclusivamente para a sua execução, o que interfere na organização e em custos agregados para a empresa. Outro fator negativo é que o líquido a ser reutilizado não permite uma precisão dimensional igual à do líquido novo nas peças usinadas, ocorrendo um pequeno aumento na rugosidade da sua superfície. Para minimizar os efeitos dessa redução na qualidade do acabamento da peça, deve-se utilizar os líquidos refrigerantes tratados para efetuar processos de usinagem de peças que demandam menor precisão dimensional, de forma a não prejudicar a produção. Sendo assim, as vantagens para o reuso do fluido refrigerante são as seguintes: a redução dos custos envolvidos no processo de fabricação, uma vez que o preço do fluido usado é menor que o preço do fluido novo,
a facilitação nos cumprimentos das normas ambientais, uma vez que como organização tanto cultural quanto organizacional da empresa, facilita o enquadramento nas normas ambientais e, por fim, a diminuição dos impactos ambientais, graças à reciclagem do fluido. As desvantagens do processo são o investimento inicial para a aquisição dos equipamentos e estrutura para processamento. O segundo ponto é a capacitação profissional. E, por fim, os líquidos refrigerantes de qualidade inferior, já que eles têm menor pureza e eles acabam, durante o processo, perdendo algumas propriedades mecânicas.